Se você curte mitologia e quer dicas de leitura para conhecer novas culturas e novas histórias de aventura, esse vídeo é para você. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Bianca Campelo, professora de literatura, e esse é o Literarizando, o canal de literatura mais aprofundado do YouTube em língua portuguesa. E nesse vídeo eu vou te dar a dica de 2 livros que apresentam para um público amplo um universo mitológico riquíssimo, extremamente importante para a identidade cultural de milhares de brasileiros, mas que só recentemente tem começado a ganhar relevância nas produções literárias. Já faz um bom tempo que me incomoda como a gente conhece profundamente a mitologia clássica, os deuses gregos e romanos, e até a mitologia de povos nórdicos, principalmente depois da popularidade dos filmes do Thor, que fizeram muita gente se interessar por Odin, por Loki, pelas Valquírias, pelo Heimdall, o guardião da ponte entre Asgard e Midgard, tudo isso, mas como a gente não conhece a mitologia dos povos africanos, povos que formaram o Brasil. Então, já faz alguns anos que eu busco narrativas que sejam sobre essas mitologias. Existiam os livros do Jorge Amado e algumas outras obras que representavam as religiões afro-brasileiras, em que essa mitologia é viva, é a fonte da fé de muitas pessoas, mas não era isso que eu procurava. Eu queria encontrar histórias mitológicas mesmo, com guerreiros e deuses, como a gente encontra os 12 Trabalhos de Hércules, a Ilíada, como as histórias do Thor mesmo. E foi nessa pesquisa que eu descobri 2 livros que vou compartilhar com vocês hoje. Um deles é o Deuses de Dois Mundos, de P.J. Pereira. Esse livro tem uma pegada mais de aventura e para um público um pouquinho mais velho, de adolescentes que já estudam no ensino médio. O outro é Aimó, que já é uma narrativa para um público mais juvenil, já pega crianças a partir ali dos seus 11, 12 anos. Vou começar a te falar um pouquinho sobre Aimó, de Reginaldo Prandi. Esse livro tem uma estrutura que me lembra muito os primeiros livros de mitologia que eu li quando eu era criança, que foram versões dos 12 Trabalhos de Hércules e do Minotauro no universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso porque, nas obras de Lobato e nessa, a gente tem uma criança, pelo menos, assistindo e aprendendo os mitos de uma cultura, com as explicações e as intervenções de pessoas sábias que conhecem a história, que completam o que essa criança está vendo. Em Aimó, essa criança é uma menina que não tem nome e acaba sendo chamada assim, Aimó, que quer dizer justamente esquecida, desconhecida, sem nome. Aimó, quando a gente encontra ela nas primeiras páginas do livro, ela está no Orun, que nesse universo é o mundo espiritual para onde vão todos os que morrem, como o Hades lá da mitologia grega. A diferença é que quem vai para o Orun pode voltar para o Aie, o mundo dos vivos, que todo mundo acha muito mais interessante que o Orun, porque no Aie tem festa, dança, comida, muitas belezas. Só que a Aimó nem sabe quem é a família, nem está sendo lembrada por essa família, tanto que ela não sabe o próprio nome. E sem saber a que família pertence, ela não pode voltar para o Aie. E por causa disso a Aimó chora tanto que inunda o Orun todo até o palácio de Olorum. E Olorum é o grande criador de tudo que existe. Os Iorubás, que é o conjunto dos povos que habitavam o Golfo da Guiné, de onde milhões de escravizados foram trazidos para o Brasil, os Iorubás eles acreditavam em um Deus único, que não tem representação visual antropomórfica. Mas nessa história do livro, que meio que cria o mito de Aimó e a explicação do que acontece com quem é esquecido, aqui Olorum tem um palácio e ele desperta de um sono muito longo por causa da inundação que foi provocada pelas lágrimas de Aimó. Olorum, sendo o criador supremo, ele não se envolve em questões humanas e por isso ele dá a tarefa de resolver o destino de Aimó aos seres que ele criou para organizar os mundos que compõem o universo. Esses seres aqui são os orixás. É a partir daqui que começa a jornada de Aimó. Ela vai ter que escolher uma das orixás femininas para ser sua mãe espiritual e assim ela poder voltar à terra, ao Aie, tendo uma família. E para escolher, ela vai ser apresentada as histórias dessas personagens todas, que acabam se cruzando com as histórias dos orixás masculinos. Quem vai conduzir Aimó por essas histórias é Ifá, que é responsável por revelar aos homens os seus destinos através da contação de histórias. Os Iorubás acreditavam em um tempo cíclico em que o que está acontecendo hoje é a repetição de uma história do passado. E se você consegue descobrir qual é a história que se repete, pode mudar o desfecho da sua própria história. Por isso Ifá, o contador de histórias, é tão importante. Além de Ifá, quem aparece aqui o tempo todo acompanhando Aimó é Exu, que nessa mitologia é um misto de Hermes com Loki e Heimdall, o carinha que fica ali regulando a passagem de Asgard para Midgard. Exu é importantíssimo na história de Aimó e nessa mitologia porque ele é como Hermes, um mensageiro entre os 2 mundos, do Orun, onde estão os orixás e os espíritos humanos, e o Aie. Como Heimdall, ele também controla a passagem de um mundo para o outro. Os orixás só podem descer para o mundo dos vivos se ele permitir. E como Loki, ele tem uma personalidade ambígua, interesseira, brincalhona. Ele pode ser generoso, ele pode ser vingativo também. E é na companhia de Ifá e de Exu que a Aimó vai viajar entre os vários mitos que ela deve ver sem interferir, o que nem sempre acontece e causa confusão.
Além desse panorama geral, eu preciso comentar a linguagem e a organização desse livro. É um livro muito didático, ele vai empregar várias expressões em Yorubá, vai falar sobre os valores dessa cultura explicando, e quando ele usa os termos em Yorubá, no próprio contexto, a personagem que fala a expressão repete ela logo em seguida em português, então ele também vai explicando isso. Mas tem lá no finalzinho, gente, um glossário que vai explicando os significados dessas expressões, então ele é muito acessível na linguagem, também é muito acessível na estrutura da narrativa, que é bem linear, e uma coisa que me chamou a atenção e que eu gostei bastante na preocupação do projeto gráfico é que no início de cada capítulo a gente vai encontrar essas imagens aqui. Isso aqui, gente, é a representação visual de um Odu, que é uma das histórias fundamentais, aquelas em que os iorubás acreditavam que estavam sempre se repetindo. Então, o capítulo que a gente vai ler, ele vai contar uma dessas histórias aqui, e quem conhece a imagem já fica sabendo qual é a história que vai ser contada. No fim do livro também tem um apêndice com a lista dessas imagens, o nome do Odu e quais são os orixás e os temas presentes naquela história. Então, se o que você quer é conhecer os mitos iorubás de maneira mais ampla, passeando de uma maneira bem leve por toda a tradição desses mitos, a Aimon é uma ótima leitura e eu acho que você vai curtir muito. Mas o que você espera de um livro é uma aventura mais movimentada, com protagonistas correndo riscos e enfrentando ameaças, com monstros e feiticeiras. E se você pertencer a um público um pouquinho mais velho, a minha recomendação vai ser Deuses de Dois Mundos, de PJ Pereira. Antes de começar a falar sobre esse livro, eu vou te pedir para deixar um like, compartilhar esse vídeo aqui, quem sabe deixar uma contribuição no Valeu Demais. Todas essas atitudes ajudam demais a divulgar o canal e fazer esse conteúdo chegar a mais gente. Muito obrigada! Voltando para Deus dos Dois Mundos. Esse livro vai contar duas tramas ao mesmo tempo, que acabam se enlaçando de um jeito que eu não posso te explicar, porque senão vai ser spoiler. O que eu posso te dizer é que o livro alterna capítulos que contam a história de Newton, o Neil, que é um jornalista que vive em São Paulo ali no início dos anos 2010, e a história de Orunmila, um babalaô, um adivinho, que vive em algum lugar da África próximo ao reino de Ifé. Os capítulos que contam a história do Neil são narrados por ele mesmo, em primeira pessoa, em e-mails que ele manda para um cara que ele chama de Laroyer. E neles ele vai contar as coisas muito estranhas que aconteceram na vida dele recentemente. A principal delas é a investigação que o Neil vai fazer de um caso criminal, alguém que está envenenando iogurtes numa suposta sabotagem industrial. Uma história que parece bem perigosa porque o Neil vai até ser sequestrado por causa disso. Esse é o grande fio condutor da história do Neil, que vai tendo algumas tramas paralelas, como a relação de amizade com benefícios que ele tem com uma moça chamada Maria Eduarda. Os outros capítulos são narrados em terceira pessoa e, como eu disse antes, são protagonizados por Orunmila. O problema que Orunmila enfrenta logo de cara é que os instrumentos de adivinhação de repente silenciaram. E Orunmila descobre que isso aconteceu com todos os babalaôs, os instrumentos que eles usam para consultar Ifá e ter acesso às narrativas dos destinos dos homens, simplesmente não mostram nenhuma história. A comunicação entre os homens e os orixás está cortada e todo mundo se sente muito perdido. Então Orunmila vai dar uma missão a um ajudante que ele tem, um tal de Exu, que é a única pessoa que sabe como chegar ao Orun. Exu tem que ir até o Orun e descobrir o que está acontecendo e o que os homens podem fazer para reverter a situação. Enquanto Exu vai nessa viagem, Orunmila ele mesmo investiga e resolve um crime, e quando Exu volta, ele traz um recado dos orixás. Os Odus, que nesse universo são pessoas, assim como Exu é uma pessoa, foram sequestrados pelas Yami Oxorongá, que são velhas feiticeiras. Elas querem os Odus porque com eles elas podem assumir o controle do destino dos humanos. Para impedi-las, Orunmila tem que reunir um grupo de 7 guerreiros e resgatar cada um dos 16 príncipes do destino, que é como os Odus são chamados no livro. Esses guerreiros vão ser orixás, que a gente vai conhecendo ao longo da narrativa, junto com seus mitos. Pois, como diz a epígrafe, os orixás são deuses que um dia foram homens que se tornaram orixás. Então essa parte do livro é como uma quest de fantasia, é um misto de Frodo reunindo a sociedade do Anel com Hércules da Disney fazendo coisas grandiosas para virar um deus do Olimpo no futuro. Como essa história se liga à história do Neil, eu não vou te contar, você precisa ler. O que eu vou te contar é porque esse livro eu recomendo para leitores um pouquinho mais velhos, mais experientes. E o primeiro motivo é justamente esse, da divisão da narrativa em duas. Eu já vi gente, mesmo nessa faixa etária, tendo um pouquinho de dificuldade em lidar com esses capítulos alternados. Querendo ler primeiro uma história e depois a outra, ler primeiro só os capítulos do Neil, ou só a quest, depois os do Neil. Numa segunda leitura, beleza, ok, vai lá, mas o livro está organizado assim por um motivo. Os capítulos estão assim porque faz sentido estarem assim, tem um motivo, um sentido. Eles estão conectados, digamos assim. O que acontece no universo está diretamente ligado ao outro, e isso fica mais claro quando os Geledés, que são membros de um culto religioso que aparecem na história do Orunmila, quando eles surgem lá, você entende melhor a realidade da narrativa toda.
Ficar atento a essas conexões é uma tarefa para quem tem um pouquinho mais de amadurecimento na habilidade de leitura. Esse é um dos motivos para esse ser um livro para leitores mais experientes. Mas tem outros também. Um deles é que o Neil é um anti-herói daqueles bem incômodos. Ele é egoísta, machista, cínico, materialista, fútil, orgulhoso. Tem uma teoria dele sobre pessoas serem formiguinhas que dá muita raiva dele, e muitas das coisas que ele fala vão incomodar muita gente, porque ele foi feito para você ter abuso dele, ele não é feito para ser admirado. É um caso clássico de um bom personagem que é uma péssima pessoa. E ainda tem algumas passagens com os confrontos mais violentos, algumas cenas que são um pouquinho mais sensuais, que não são adequadas ali para leitores de menos de 13 anos. E Bianca, desses dois, qual que você gosta mais? Mesmo tendo algumas restrições em relação a certas questões de visão de mundo, eu gosto mais de Deuses de Dois Mundos. Ele é o meu favorito dos dois que eu estou te apresentando. Não que a Aimó não seja uma boa leitura, é sim. Mas a trama ali de Deuses de Dois Mundos tem suspense, aventura, que não é o foco lá em Aimó. E Deuses de Dois Mundos ele ainda tem um prólogo e um epílogo que são bem misteriosos. Porque não tem o Neil, não tem o Orunmila. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem. O livro está cheio de easter eggs, de pistazinhas que vão explicar esses mistérios, e quem for um bom investigador descobre esse enigma, que também tem muito a ver com a pessoa para quem o Neil está escrevendo, e vai trazendo um novo sentido para essa obra. Você já conhecia algum desses livros? Você já conhece alguma coisa sobre mitologia iorubá? Tem sugestões de leituras? Deixa aqui nos comentários. Obrigada pela tua atenção e companhia. Até a próxima. Um beijo e tchau, tchau.